O quinto sinal de que um relacionamento vem de Deus, quinto sinal de que você está ao lado da pessoa, aí faz parte de um propósito de Deus para sua vida, é se vocês possuem propósitos de vida parecidos. Vocês possuem propósitos de vida parecidos? Aliás, você já sabe qual é o propósito da sua vida? Você sabe o que você está fazendo nessa terra? Ou você está aí meio perdidão, não sabe o que você está fazendo na terra, não sabe o seu propósito, não, a pessoa com quem você se relaciona não sabe o seu propósito. E aí, como é que é no seu relacionamento? Vocês já descobriram o propósito da vida de vocês? Vocês já sabem o que vocês estão fazendo nessa terra? Ou vocês ainda não sabem o propósito da vida de vocês? Olha, é muito importante descobrir o propósito da vida, porque o propósito da vida, como nós vamos ver, tem um impacto no nosso relacionamento, tem um impacto em todas as áreas da nossa vida e não seria diferente também no nosso relacionamento. Mas o que é propósito? Garanto que você já deve ter ouvido muita gente falar sobre propósito. Os coaches estão falando sobre propósito, os escritores estão falando sobre propósito, os youtubers estão falando sobre propósito, enfim, tem gente em todo o aspecto da vida humana falando a respeito de propósito. E aí vem na nossa mente, poxa, o que é propósito? Eu acredito que propósito é a missão pela qual Deus nos enviou a essa terra. Acredito que o propósito é o motivo pelo qual Deus nos trouxe para aqui, é o motivo pelo qual você está nessa terra. Você está aqui por um propósito, você está aqui porque você tem uma missão, você está aqui porque Deus planejou algo para que você estivesse nesse lugar. Eu acredito que tudo tem um propósito. Quando você lê Provérbios capítulo 16, verso 4, você vai ver a Bíblia dizendo que tudo, Deus fez tudo com um propósito. Portanto, não há nada que não tenha um propósito. Tudo que existe tem um propósito. Tudo que foi criado por Deus foi criado por um propósito. E às vezes a gente não consegue entender o propósito das coisas, mas a Bíblia diz que todas as coisas, entenda, todas, o que é todas? É tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo que existe e foi criado por Deus, além de ter um propósito, tudo que existe também cooperam para o nosso bem. E tudo que nos acontece também tem um propósito. A gente muitas vezes não entende o propósito das coisas no momento em que nós estamos vivendo. Mas lá na frente, quando o tempo passa, quando as coisas chegam no lugar, a poeira baixa, a gente consegue perceber o propósito das coisas. Por exemplo, talvez você esteja vivendo agora o término de um relacionamento e no momento doloroso do término do relacionamento, durante o sofrimento, durante os dias difíceis que uma pessoa passa quando ela termina um relacionamento, você não consegue perceber ou encontrar um motivo sensato, um propósito divino para que aquele relacionamento tenha acabado. Por quê? Porque seu sonho era se casar com aquela pessoa, seu sonho era ficar com aquela pessoa para sempre. E aí você agora está vivendo o término de um relacionamento e não sabe por quê. Sabe, mas o tempo passa, Deus vai colocando as coisas no lugar, e aí chega um dia em que você encontra alguém que vai fazer com que você olhe para trás e vai perceber que havia um motivo para aquilo ter dado errado. No dia você não entendeu, no momento você não entendeu, mas quando você encontrar alguém que for alguém que faz parte do propósito de Deus para sua vida, você vai dizer assim, a melhor coisa que poderia ter acontecido era ter dado errado. Estou feliz por ter dado errado. Cara, eu sei que agora é difícil imaginar que um dia você vai olhar para trás e vai dizer, estou feliz porque aquilo deu errado. Mas um dia, quando as coisas se encaixarem, quando as coisas estiverem nos seus devidos lugares, você vai conseguir olhar para o quebra-cabeça da maneira correta, você vai conseguir olhar para tudo que aconteceu na sua vida da forma certa. Você vai falar assim, gente, Deus estava cuidando de tudo, havia um propósito em cada coisa que eu vivi, em cada coisa que eu ganhei, em cada coisa que eu perdi, em cada pessoa que passou pela minha vida, em cada pessoa que ficou, em cada pessoa que partiu. Você vai compreender isso lá na frente, sabe? Mas tudo, Provérbios 16:4 diz que tudo tem um propósito, que Deus fez tudo com um propósito. Isso quer dizer que você tem um propósito, que você não está nessa vida à deriva, que você não veio para cá porque Deus queria ver no que ia dar. Deus fez um teste. Deus não joga dados, Deus não brinca com a sorte. Deus enviou você para essa terra porque Ele tinha um propósito, Ele te planejou, Ele tem um plano para você executar, Ele tem uma missão para você. Então, por mais que seus pais um dia lá, talvez no momento de ira,
tenham dito para você que não te desejaram, que você é um erro, que você não devia ter nascido, enfim, não sei o que um pai pode dizer no momento de ira, mas pode ser a coisa mais dolorosa que você tem ouvido dos seus pais, que fez você pensar que você era um erro. Talvez você é fruto de um relacionamento de carnaval, um relacionamento de verão, seus pais foram dar um rolê, se encontraram numa festa, acabaram ficando e você nasceu. Talvez você não conheça o seu pai. E aí isso te diz assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui nessa vida? O que eu estou fazendo nessa terra? Será que há um motivo pelo qual eu deveria estar aqui? Eu preciso te dizer que sim, você está aqui por um propósito de Deus. Você foi planejado por Deus. Você é amado por Deus ao ponto de, antes mesmo dele te criar, ele já tem um propósito para você. Jeremias capítulo 1, verso 5 diz assim, Jeremias diz para Deus, Deus, mas eu sou só uma criança, eu não posso fazer tudo que o Senhor espera que eu faça. E Deus diz para esse Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, eu te escolhi para ser um profeta. Deus está dizendo para Jeremias, você nem tinha nascido, mas o propósito da sua vida já estava no meu coração e eu já havia determinado o propósito da sua vida. É o que Deus está te dizendo hoje. Você ainda era um ser informe dentro do ventre da sua mãe, mas Deus não apenas te criou e não apenas te via ali dentro do ventre da sua mãe, como Ele planejou todos os dias da sua vida, e diz a Bíblia que Ele escreveu em um livro todos os dias da sua vida. Portanto, você não é um erro, portanto, você não é obra do acaso, portanto, você não veio para essa vida para sofrer, você não está aqui para ser pisado pelos outros, para sofrer pelos outros, para sofrer por causa das atitudes dos outros. Você está aqui por um propósito. Deus te enviou a essa terra por um propósito, com uma missão, e você precisa descobrir qual é esse propósito. Você precisa descobrir qual é essa missão. Você precisa descobrir o motivo pelo qual Deus te trouxe a essa terra. Porque até que você descubra, até que você saiba o que você está fazendo aqui, você corre o risco de viver fazendo o que você não nasceu para fazer. Não tem coisa mais frustrante do que viver fazendo o que nós não nascemos para fazer. Daqui a pouco eu vou explicar o que tem a ver o propósito com o relacionamento, mas aguenta aí, deixa eu falar sobre você primeiro, tá? Não tem coisa mais frustrante do que fazer o que nós não nascemos para fazer. Olha, eu vou te dar um exemplo, não é o caso de todas as pessoas, mas, por exemplo, alguns servidores públicos, algumas pessoas concursadas que passaram num concurso, a maioria dessas pessoas não estão fazendo o que nasceram para fazer. Às vezes o sonho delas era ser jornalista, jogador de futebol, um médico, advogado, enfim, o sonho dessas pessoas era exercer determinada profissão. Mas elas acharam mais fácil, mais conveniente, passar num concurso público e ficar ali pro resto da vida, emprego garantido, sem ter problema com demissão. E essas pessoas, por não estarem fazendo o que elas nasceram para fazer, muitas vezes elas nos prestam um atendimento ruim. Você já foi atendido por uma pessoa que não estava fazendo o que ela nasceu para fazer? É o caso, sim, de algumas pessoas que são concursadas. Elas estão ali por causa do dinheiro, elas não estão ali porque elas amam atender pessoas. Elas não estão ali porque elas amam fazer o que estão fazendo. Estão ali porque elas precisam sobreviver. E elas, na verdade, abandonaram o que elas amam para poder fazer algo que fosse rentável. Aí você é atendido por uma pessoa frustrada, triste, uma pessoa amargurada, uma pessoa que não tem alegria, uma pessoa que está infeliz. E o atendimento dela é impactado porque ela está infeliz. Agora, não tem coisa melhor do que você ser atendido por alguém que está fazendo o que nasceu para fazer. Vou te dar um exemplo de um médico aqui da minha cidade. Todo mundo diz que ele é médico porque a família é médica e ele foi obrigado a estudar medicina. Esse cara é um péssimo profissional enquanto pessoa. Assim, o atendimento dele é frio, é ruim, sabe? Ele não sabe atender as pessoas bem. Ele não sabe cuidar das pessoas. A maioria das gestantes, quando elas caem no plantão desse cara, elas, assim, dão aquele frio na espinha. Elas têm mais medo de cair no plantão do cara do que do parto, pra você ter uma ideia. E aí um dia, a Michelle passou mal na gravidez do nosso último filho, do Heitor, e só tinha esse cara pra poder atender ela no nosso plano. Só tinha esse cara. Não tinha um outro cara de plantão, e como era uma emergência, ele teve que atender. Gente, ele foi muito frio. Ele não sabe falar com as pessoas, ele não sabe acalmar as pessoas. Ele tá ali por causa do dinheiro, porque ele acostumou a fazer aquilo, e ele trata as pessoas de qualquer jeito. Sabe, nós fomos muito mal atendidos por ele. E aí decidimos voltar no outro dia para um outro profissional que estava de plantão.
E esse outro profissional acalmou a Michelle, conversou com a Michelle, explicou para ela o mal-estar que ela estava sentindo, qual era a causa, falou com ela que não tinha nenhum problema, que o bebê estava bem, que estava tudo tranquilo. Olha a diferença entre as pessoas. Uma pessoa que nasceu para fazer o que está fazendo e uma pessoa que fazia só por causa do dinheiro. Agora, o propósito da sua vida influencia o seu relacionamento. Pessoas que estão cumprindo o propósito delas são pessoas felizes e realizadas. Se você é uma pessoa feliz e realizada enquanto indivíduo, enquanto ser humano, enquanto pessoa, é mais fácil você ser feliz e realizado ao lado de alguém. Pessoas felizes e realizadas, elas geram relacionamentos felizes e realizados. Quando você descobre o seu propósito e cumpre o seu propósito, isso traz um impacto na sua vida enquanto indivíduo. Mas esse impacto, ele vai para todas as áreas da sua vida. Ele se espalha. E aí você se relaciona bem porque você é uma pessoa feliz. Você tem um relacionamento amoroso satisfatório, relacionamento com as pessoas, sabe? Você está desenvolvendo ali o seu propósito e as pessoas vão olhando para você e falam assim, nossa, que coisa maravilhosa é ser atendido pelo fulano, que coisa maravilhosa é encontrar o fulano no trabalho dele, no trabalho dela. As pessoas, elas ficam impactadas pela forma que nós desempenhamos o nosso propósito, sabe? Agora, preste bastante atenção. Se eu tenho um propósito e você tem um propósito e todas as pessoas possuem um propósito, é muito importante encontrar alguém que tem um propósito parecido conosco. Não dá para encontrar alguém para ter um relacionamento amoroso que tem um propósito muito diferente do nosso, que tem um propósito até inconciliável com o nosso. Sabe, muitas pessoas acabam abrindo mão do propósito por causa de um relacionamento. Eu conheço muitas pessoas que abriram mão do sonho de fazer uma faculdade, que abriram mão de um sonho de fazer um intercâmbio fora do país, um emprego fora do estado, fora do país, por causa de um relacionamento. E isso traz um impacto na vida dela. Porque ela não é feliz enquanto pessoa, ela não está fazendo o que ela nasceu para fazer, ela abriu mão do que ela nasceu para fazer para estar ao lado de alguém. Sabe, a melhor coisa que você poderia fazer é encontrar alguém com quem você pudesse cumprir o seu propósito ao lado dessa pessoa. Você cumpre o seu, ele cumpre o dele, um ajuda o outro e os dois são felizes. Agora, é ruim você estar ao lado de alguém que o propósito dela impede você de realizar o seu, ou que o seu propósito impede ela de realizar o propósito dela. Pense comigo, imagine que você está ao lado de alguém hoje, o seu sonho é fazer uma faculdade. Sabe, o seu sonho é fazer uma faculdade, mas de repente você se casa com essa pessoa ali e vocês não têm condições financeiras de bancar essa faculdade, porque agora vocês têm responsabilidades de manter uma casa. Então você vai trabalhar não para pagar uma mensalidade de uma faculdade, você vai trabalhar para sustentar a casa. Tanto você quanto a outra pessoa. Vocês dois precisam trabalhar para sustentar a casa. Aí você abre mão de fazer a faculdade que você sempre sonhou para poder se casar com aquela pessoa. E hoje é legal fazer isso, hoje é bacana. Por quê? Porque você está muito feliz com essa pessoa, porque vocês estão decididos a se casarem, vocês estão vivendo a fase do conhecimento, a fase da expectativa para uma vida a dois que vai durar a vida toda, uma vida feliz, uma vida abençoada. Essa é a expectativa de vocês. Mas imagine que todo relacionamento passa por dificuldades. E aí, quando seu relacionamento enfrentar uma dificuldade, talvez lá no futuro você olhe para trás e pense assim: poxa, eu não deveria ter abrido mão do sonho de fazer a faculdade. Eu acho que eu estaria mais feliz se eu tivesse feito a faculdade. Eu acho que eu estaria mais feliz se eu tivesse aceitado aquela vaga de emprego em outro país. Eu acho que eu estaria mais feliz se eu tivesse me tornado um missionário, uma missionária, se eu tivesse me tornado um pastor, se eu tivesse me tornado um ministro de louvor, mas eu abri mão do meu plano, do meu propósito por causa dessa pessoa e talvez eu acho que agora eu não quero mais continuar com essa pessoa. Eu preciso agora cumprir o meu propósito. E aí quando isso acontece, quando você chega a essa conclusão dentro de um relacionamento, que você estaria mais feliz cumprindo o seu propósito, duas coisas podem acontecer. Você continuar abrindo mão deste propósito e viver ao lado daquela pessoa, ou você decidir abrir mão daquele relacionamento para poder cumprir o seu propósito. Nos dois casos é frustrante, nos dois casos é doloroso, nos dois casos envolve sofrimento. Se você abre mão do seu propósito, não importa o que você tem nessa vida, não importa se você está ao lado da melhor pessoa, não importa se vocês têm tudo, não importa se vocês têm dinheiro, uma mansão, se vocês têm carros, se vocês têm os melhores filhos do mundo, não cumprir o seu propósito gera sofrimento. Divorciar-se de alguém para cumprir o propósito também não é legal.
Sabe? Vai gerar sofrimento, vai gerar dor, vai gerar marcas. Então preste bastante atenção. A coisa mais importante para você fazer é descobrir o seu propósito antes de entrar em um relacionamento. Você não deveria namorar alguém sem descobrir o seu propósito. Você não deveria começar um relacionamento com ninguém sem antes saber o que eu estou fazendo nessa vida. Qual foi a missão que Deus me destinou para cumprir? Porque deve ser muito doloroso você estar lá de alguém, você ter começado um relacionamento com alguém, estar namorando alguém e vocês sonham em ficar juntos, vocês têm planos para o futuro, vocês abrem mão de coisas, vocês renunciam, vocês se perdoam, vocês se esforçam para fazer o relacionamento dar certo e de repente, no processo, durante o relacionamento, vocês descobrem que simplesmente vocês têm propósitos diferentes. Não deve ter coisa mais dolorosa que isso. Que você ficar entre cumprir o propósito da sua vida e continuar ao lado de alguém. Deve ser muito sofrido, angustiante, você ter que tomar essa decisão, eu vou cumprir o meu propósito ou eu vou ficar ao lado dessa pessoa? Porque eu descobri o meu propósito, nós temos propósitos de vida diferentes. E agora, o que eu faço? Eu acredito que alguém que começa um relacionamento com outra pessoa sem saber qual é o propósito dela e só descobre o propósito depois de anos de relacionamento, é como alguém que escalou uma montanha e chegou no topo da montanha e de repente descobriu, eu subi a montanha errada, não era essa montanha que eu queria subir a outra. Entende? Cara, deve ser muito ruim. Deve ser um sentimento de frustração muito grande. Por isso é muito importante que você descubra qual é o propósito da sua vida antes de se envolver emocionalmente com alguém. Porque existem propósitos que são diferentes, mas eles são conciliáveis. Por exemplo, tem pessoas que... uma pessoa nasceu, por exemplo, para ser um empresário, beleza? A moça nasceu para ser empresária, ela quer ser dona da empresa dela. E o cara quer ser pastor. Um é uma vocação ministerial, o outro é um propósito financeiro, empresarial, que vai glorificar a Deus também, beleza? São duas pessoas com propósitos diferentes, mas são propósitos conciliáveis, porque o empresário uma empresária e um pastor podem se encontrar. Agora preste atenção, existem propósitos que são diferentes e são inconciliáveis. Não tem como você conciliar. Um exemplo muito claro é o propósito de um missionário e um empresário. Um missionário e um médico. O médico tem que dar plantão. O médico tem que estar lá, tem que estar no hospital, tem que bater as metas dele lá no hospital, tem que trabalhar, atender os pacientes. O missionário viaja o mundo inteiro. Essas duas pessoas terão dificuldades de se relacionar. Então são propósitos inconciliáveis. Bom, vamos dizer uma pessoa que sonha em fazer viagens humanitárias. Não estou falando de vida ministerial, de propósito de pregar o evangelho. Estou falando sobre um médico, por exemplo, que quer ajudar as pessoas lá no Haiti. E ele quer ficar 3, 4 anos da vida dele lá. Poxa, se ele se casou com uma pessoa que tem uma missão diferente da dele, um propósito que faz com que ela esteja num lugar, com que ela precise estar em um lugar, com que ela não possa sair daquele lugar, os dois vão ser separados por este propósito. Portanto, entenda, existem propósitos diferentes que são conciliáveis, que você consegue conciliar, e existem propósitos diferentes que são inconciliáveis. E a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida é encontrar alguém que tem um propósito de vida parecido com o seu, um propósito que se encaixa no seu. Eu não estou dizendo propósitos iguais, estou dizendo propósitos que se encaixam. Felizes são as pessoas, abençoadas são as pessoas que encontram alguém que tem um propósito de vida igual. Nem todo mundo vai desfrutar disso, nem todo mundo vai conseguir encontrar alguém que tem um propósito de vida exatamente igual ao dela. Tipo, cara, 2 missionários. Poxa, que coisa linda se isso fosse acontecer. 2 médicos, 2 enfermeiros, um pastor e uma pastora, um pastor e uma ministra de louvor. Cara, que coisa linda quando isso acontece. Que coisa top quando as duas pessoas têm o mesmo propósito e elas dividem o trabalho juntas e elas podem se ajudar ali porque elas vivem 100% o mesmo propósito. Que coisa linda. A maioria das pessoas tem propósitos de vida que se encaixam. Não são iguais, mas se encaixam. Já dei o meu exemplo, vou dar de novo. Eu sou o cara que fala, que dá palestra, que viaja, que escreve livro, que faz vídeo. Michelle é intercessora, nós somos diferentes. Propósitos de vida diferentes, mas os nossos propósitos se encaixam. Enquanto eu vou, enquanto eu faço os vídeos, enquanto eu escrevo os livros, ela intercede, ora por mim. São propósitos diferentes, mas que se conciliam, que se encaixam.
certo? Agora, propósitos de vida diferentes separam pessoas. Você precisa descobrir o seu propósito antes de entrar em um relacionamento, porque propósitos de vida diferentes separam pessoas. E propósitos de vida parecidos unem pessoas. Não tem coisa melhor nessa vida do que você fazer o que você nasceu para fazer ao lado de quem você ama. Não tem coisa melhor nessa vida do que você dividir a sua missão com alguém que te entende, com alguém que te compreende, com alguém que te incentiva, com alguém que sabe o que você está vivendo. A pessoa olha para você e fala assim, o meu propósito não é esse, é parecido, mas não é esse, mas eu te entendo, eu te valorizo, eu reconheço o seu esforço, eu reconheço a importância do que você faz. Agora não tem coisa pior do que você estar ao lado de alguém que tem um propósito diferente do seu e que olha pra você e diz assim, poxa, o que você faz é irrelevante, o que você faz não tem sentido, é bobagem, você deveria abrir mão disso para poder fazer uma coisa mais importante, enfim, sabe? Não tem coisa pior do que isso. Aí agora a grande questão é a seguinte, Júnior, o que eu faço para descobrir o meu propósito? O que fazer para poder descobrir o meu propósito? Bom, eu tenho aqui algumas dicas para você, algumas coisas que podem te ajudar a descobrir o seu propósito. A primeira coisa que você deve fazer para descobrir o seu propósito, e você deve fazer isso antes de entrar em um relacionamento, é orar, falar com Deus, perguntar para Deus, Senhor, o Senhor me criou, o Senhor me enviou a essa terra. Por quê, Senhor? Qual é o meu propósito? Por que o Senhor me enviou para essa terra? Qual é o seu plano para a minha vida? Senhor, me revela. Me faz ser sensível à sua voz, me faz ser sensível aos seus planos, me faz ser sensível aos seus projetos para a minha vida. Me ajuda a descobrir qual é o propósito da minha vida. Então a primeira coisa é orar, é falar com Deus. Poxa, Deus te criou, Ele sabe o motivo pelo qual Ele te criou e Ele pode te revelar. Lá em Jeremias, Deus disse para Jeremias, Jeremias, se você me clamar, eu vou te responder e eu vou anunciar a você coisas extraordinárias que ninguém conhece. Deus quer revelar para você qual é o propósito da sua vida. Portanto, fale com Deus e pergunte para Deus, Senhor, qual é o propósito da minha vida? Em segundo lugar, fique atento às coisas que você mais gosta de fazer. O que você mais gosta de fazer nessa vida? O que move o seu coração? O que te alegra? Quando as pessoas dizem assim, vamos fazer, você fala, vamos agora. Você está pronto para fazer a qualquer momento, você está feliz, você faz aquilo feliz. Muitas pessoas fazem aquilo triste, fazem aquilo de qualquer jeito, mas você fica sempre feliz quando alguém te convida para fazer aquilo. Olha, o que você gosta de fazer aponta para o seu propósito, aponta para o propósito da sua vida. Vou te dar um exemplo de um amigo meu, um missionário. Cara, ele era um missionário, viajava o Brasil todo fazendo missões e de repente esse cara começa a namorar uma moça e a moça começa a empurrinhar ele porque ela queria ver o que ele fazia em missões, por que ele viajava, por que ele ficava dias fora de casa. E aí aquele cara fala, você tem certeza que você quer fazer isso? E ela diz, tem. Poxa, a moça era uma patricinha e ele era descolado, mas ela aceitou ir com ele. E aí eles foram pro norte de Minas fazer uma viagem missionária para lá. E quando ela chegou, ela falou assim, onde que é a cama que eu vou dormir? E ele pegou uma esteira e colocou assim no chão para ela e falou assim, aqui é a cama que nós dormimos. É essa esteira. Ela falou assim, onde é o banheiro que eu vou usar para fazer as minhas necessidades? Ele disse para ela assim, é aquela fossa ali, é aquele lugar do lado de fora, cercadinho de bambu, que você vai ter que ir lá para poder fazer as suas necessidades naquele lugar. Ali é uma fossa, não tem privada, é uma fossa onde você vai ter que fazer suas necessidades. O que nós vamos comer? Ele diz para ela assim, é o que eles nos derem, é o que eles nos oferecerem, é isso que nós vamos comer. E aí esse cara chega num lugar onde tinha uma senhora lá que tinha um machucado na perna e, tipo, aquele machucado tinha um odor, aquele machucado cheirava mal. E sabe o que ele faz? Ele já vai chegando, vai pegando um kit de primeiros socorros que eles carregavam como missionários e ele começa a limpar o machucado daquela senhora, começa a tratar a ferida daquela senhora. E sabe o que a namorada dele faz? Ela pega a camisa e coloca no nariz, tampando para não sentir o cheiro. O cara estava ali derramando as lágrimas dele, cuidando da senhora ferida, do machucado da senhora e a namorada com nojinho. Sabe? O que você faz com amor que as pessoas fazem de qualquer jeito? Que muitas pessoas acham um peso, mas você ama fazer aquilo. Isso aponta para o seu propósito. O que você ama fazer? Aponta para o seu propósito. A segunda coisa é, fique atento ao que as pessoas fazem, mas você sente que faria melhor. O que as pessoas fazem
que você já viu as pessoas fazendo assim, e você falou assim, eu acho que eu no lugar dessa pessoa faria melhor do que ela. Eu acho que se eu tivesse no lugar dela, eu faria daquele jeito. Olha, o que você percebe nas pessoas e você sente que tem uma solução para aquilo, você sente que faria de um jeito melhor, que não faria como a pessoa está fazendo, que sabe como fazer, aponta para o propósito da sua vida. Observe o que as pessoas estão fazendo ao seu redor e você olha e fala assim, gente, eu faria isso muito melhor que essa pessoa. Bom, isso não é ser egoísta, orgulhoso, vaidoso, nada disso. Isso pode ser Deus te mostrando qual é o seu propósito. Isso pode ser Deus te mostrando assim, olha, essa pessoa está fazendo desse jeito. Eu coloquei em você condições de fazer muito melhor. Fui eu que te capacitei para fazer as coisas muito melhor. Agora, em quarto lugar, observe os problemas ao seu redor, observe os problemas que acontecem perto de você e queimam o seu coração. Sabe as coisas que acontecem ao seu redor? Tipo, cara, eu não aguento ver alguém sofrendo por causa disso. Eu não aguento ver isso acontecendo com as pessoas. Eu não aguento ver alguém fazendo isso desse jeito. Observe os problemas que estão acontecendo ao seu redor, que você sente que tem a solução para eles. Observe esses problemas. Os problemas que nós identificamos e sabemos como resolver apontam para o nosso propósito. O Dr. Mike Murdock diz que nós somos resolvedores de problema, que Deus nos criou para resolver um problema. Portanto, o nosso propósito é resolver um problema que existe no mundo. Tente descobrir qual problema queima seu coração. O que faz as pessoas sofrerem que você sente que conseguiria resolver. E invista nisso, isso está apontando para o seu propósito. Em último lugar, seus dons, seus talentos, suas habilidades apontam para o seu propósito. Os seus dons são as ferramentas que Deus te deu para desempenhar um propósito. As suas habilidades, os seus talentos são as ferramentas que Deus te deu para poder cumprir um propósito. Às vezes você é uma pessoa aí que tem talentos que você não entende por quê. É porque você ainda não descobriu o seu propósito. Esses talentos, esses dons, essas habilidades são as ferramentas para você cumprir a sua missão. São as ferramentas para você cumprir o seu propósito. E você precisa descobrir qual é esse propósito para que você possa usar essas ferramentas. Tudo vai se encaixar quando você descobrir, enfim, qual é o propósito da sua vida. Portanto, descubra qual é o propósito da sua vida. Encontre alguém que tem um propósito parecido, um propósito que se encaixa no seu. Deus deseja unir você a alguém que tem um propósito para completar o seu. Você é uma peça no quebra-cabeça de Deus. Você é uma peça no plano de Deus. E talvez falta você se encaixar nela para as coisas ao seu redor ficarem melhor, para as coisas ao seu redor fluírem. Descubra o seu propósito. Não entre em um relacionamento sem descobrir o seu propósito. Não se envolva emocionalmente com alguém sem descobrir o motivo pelo qual você veio a essa terra. Deve ser muito doloroso ter que escolher entre o propósito e a pessoa que nós amamos. Deve ser muito frustrante investir anos em um relacionamento para mais tarde esse relacionamento acabar porque nós descobrimos que os nossos propósitos são diferentes e inconciliáveis. Tente descobrir o motivo pelo qual Deus te trouxe a essa vida. Quando você descobrir isso, você vai ver que você vai ser mais feliz, você vai ser mais realizado e a sua realização, a sua felicidade por estar cumprindo o seu propósito vai impactar positivamente todas as áreas da sua vida. Todas as áreas, inclusive o seu relacionamento amoroso, a sua vida em família, o seu desempenho profissional vai ser influenciado pela descoberta e o cumprimento do seu propósito. Não seja uma pessoa que está deixando a vida levar. Não seja uma pessoa que está vendo a vida acontecer. Assuma o protagonismo da sua vida. Cumpra o seu propósito. Certo pregador disse que o lugar mais rico da terra é o cemitério. E aí você pensa, como o cemitério pode ser o lugar mais rico da terra se lá só tem cadáveres, só tem pessoas mortas? E ele disse, ali no cemitério é o lugar mais rico porque lá tem livros que nunca foram publicados, lá tem músicas que nunca foram lançadas, lá tem descobertas para doenças que nunca vieram à tona. Lá tem revistas que nunca foram publicadas. Lá tem pessoas que morreram cheias de dons, cheias de talentos e não colocaram para fora tudo aquilo que Deus colocou dentro delas. São pessoas que receberam potencial de Deus, são pessoas que foram enviadas
por Deus para essa terra, para cumprir uma missão, mas elas não cumpriram a sua missão. Elas levaram para o túmulo aquilo que Deus colocou dentro delas. E agora Deus tem que levantar outras pessoas para poder cumprir o propósito pelo qual aquelas pessoas vieram a esse mundo. Tente imaginar que existem pessoas sofrendo de doenças que talvez Deus colocou no seu coração a resposta para elas. Tente imaginar que tem pessoas aí que de repente ao ler um livro que você escreveu podem decidir não mais tirar a sua vida. Tente imaginar que tem pessoas aí querendo ouvir as músicas que Deus colocou no seu coração. Tente imaginar que tem pessoas que podem te encontrar no seu emprego, que podem te encontrar no seu estudo e ter a vida dela completamente influenciada pelo encontro que ela teve com você. Portanto, eu termino essa live dizendo para você assim: morra vazio. Traga para fora todo o potencial que Deus te deu. Realize os seus sonhos, realize os seus projetos, realize o seu propósito. Viva tudo que Deus te fez para poder viver. Cumpra o seu propósito e vá para o cemitério, como Paulo, sabendo que combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. A única coisa que Paulo guardou foi a fé. O resto ele colocou em prática. Tudo que Deus deu para ele fazer, ele fez. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Descubra o seu propósito, viva o seu propósito, seja feliz e traga um impacto para o mundo em que você vive, para o mundo à sua volta, porque você vai ser uma pessoa que está sendo importante, relevante no propósito de Deus para esse mundo. Deus abençoe você, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Depois eu vou fazer o 6º sinal de que um relacionamento vem de Deus. Todos os outros vídeos já estão disponíveis no canal, tá? Só você procurar Namoro com Propósito no YouTube e lá você vai encontrar todos os outros vídeos. Eu já vou subir essa live lá pro canal para você poder assistir ela de novo lá, tá bom? Olha, conheça os nossos livros, acesse ncpoficial.com.br/loja e conheça os nossos 9 livros escritos para cada uma das fases da sua vida. Tem livro para solteiro, tem livro para namorado, tem livro para noivo e tem livro para quem sofreu o fim de um relacionamento. Conheça o livro Como Superar o Fim de um Relacionamento, ele pode te ajudar a entender por que o relacionamento não deu certo. E tem um livro chamado Deus Une Propósitos, onde eu falo mais sobre esse assunto. Mais do que unir 2 vidas, Deus deseja unir 2 chamados, 2 histórias e 2 propósitos. É isso que Deus tem para a sua vida. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.